Olá, amigos do YouTube. Eu sou Cleo Paes, professora de vocês da disciplina de Higiene e Segurança do Trabalho 2 da Univesp. Nós vamos começar essa semana com os exercícios de apoio da semana 1. E a primeira pergunta que tem aqui é uma pergunta que é um pouco pegadinha, né? Aqui diz: a NR4 obriga todas as empresas a terem profissionais especializados em segurança do trabalho. Realmente, a NR4 ela obriga todas as empresas a terem profissionais, mas a partir de 20 funcionários. Empresas que têm menos de 20 funcionários, de 0 a 19, elas não são obrigadas a manterem esses profissionais. Então, a nossa resposta aqui é falsa. Eu acho importante a gente fazer os exercícios de apoio também, além das atividades, porque muitas vezes as questões das provas, elas caem essas perguntas das atividades, né? Aqui a pergunta 2. Todas as empresas regidas pela CLT devem ter uma CIPA. É verdade, só que sempre tem um porém, é outra pegadinha. Elas devem ter uma CIPA sempre a partir de 20 funcionários. E só as empresas CLT? Não, as empresas públicas também, tá? Então, as empresas devem ter sim uma CIPA, mas a partir de 20 funcionários. Então, nós aqui também colocamos uma resposta falsa, né? A terceira pergunta: os membros eleitos para a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, têm mandado de 2 anos. É falso. Todos os anos eles precisam ser reeleitos, né? A NR4 obriga todas as empresas públicas e privadas mantenham os serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, SESMET, com 5 profissionais especializados. Em parte é verdade, mas a partir de 100, 150 funcionários é que nós vamos ter todos os 5 profissionais especializados. Quem são esses funcionários? O engenheiro de segurança do trabalho, o técnico de segurança do trabalho, o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho e o auxiliar de enfermagem sempre do trabalho, tá? Então, aqui também é falsa, porque é relativa essas perguntas, são todas perguntas pegadinhas, são todas verdadeiras, mas em parte, porque eles esquecem de pôr o porém, né? A partir de quando é que elas são obrigadas. Mesma coisa aqui. NR6 obriga as empresas a fornecer a seus empregados equipamentos de produção de proteção individual, o EPI, sempre que as condições de trabalho o exigirem. Absolutamente correto. O EPI é um equipamento altamente necessário para evitar acidentes, né? Um capacete, você andar por uma obra, ou mesmo por algum lugar que tem trabalho em altura, de cair alguma coisa e que venha machucar você na cabeça, né? Às vezes um parafuso que cai do 10º andar chega para você do peso de uma bala. Então, é muito importante ter sempre todos os equipamentos de proteção, os óculos, o sapato, a botina, é sempre muito importante, né? O engenheiro de segurança do trabalho de uma empresa participa obrigatoriamente como membro efetivo da CIPA. É falso, porque ele não é obrigatório ser membro efetivo da CIPA, tá? Em primeiro lugar, os membros da CIPA eles são eleitos entre os funcionários, né? Então, como o engenheiro de segurança do trabalho ele já está lá para cumprir a sua parte na segurança, né? Ele coordena a CIPA, né? Ele pode fazer parte? Pode, mas ele tem que ser eleito, tá? Então, nesse caso aqui é falso. A pergunta 7. O empregado é o responsável pela guarda e conservação do EPI fornecido pela empresa.
absolutamente correto. A empresa ela é obrigada a fornecer o EPI, mas o empregado, a partir do momento que ele recebeu, ele assina um formulário de que ele recebeu aquele equipamento, ele é obrigado sim, ele não pode perder e ele não pode tratar mal aquele equipamento, não pode arranhar os óculos, ele não pode estragar uma luva, uma botina, né, um capacete, ele tem que cuidar daquilo porque, na verdade, é um bem da empresa, né? Ele está sendo fornecido, mas ele precisa cuidar e manter a guarda. Se ele perder, ele tem que justificar essa perda, né? E a empresa ela pode, inclusive, solicitar que o próprio empregado ele pague do seu bolso pelo tempo que em substituição daquele equipamento que ele perdeu. Se a gente sabe que uma botina, ela usa, um empregado usa geralmente em 3 meses, né, numa obra, às vezes em 6 meses, se não, se é um local mais limpo, mas e ele em um mês ele perdeu ou rasgou ou quebrou alguma coisa assim, a empresa ele pode exigir que ele compre para substituir aquele equipamento que foi dado e que ele não conservou adequadamente. Pergunta 8. O empregador é responsável pela higienização e manutenção do EPI fornecido pela empresa. Sim, o empregador ele é responsável sim pela higienização e manutenção. Como os respiradores, por exemplo, as máscaras com respiradores, eles têm um filtro e aquele filtro ele precisa ser trocado com uma certa regularidade. Dependendo do local, se tem poeiras, às vezes tem os vapores tóxicos, eles têm que ser trocados diariamente ou mesmo 2 ou 3 vezes por dia, dependendo da exposição. Então, sim, a empresa, o empregador, ele é responsável, sim, em manter sempre a higienização e a conservação não, desculpa, a manutenção desses equipamentos, né? Olha outra pegadinha. O presidente da CIPA é eleito entre os membros efetivos da CIPA em sua primeira reunião. O presidente da CIPA, ele realmente é eleito, né? Então, aqui é falso. Aqui mais embaixo, a última pergunta. Uma das obrigações da CIPA é fazer o mapa de riscos. Absolutamente verdadeiro. O mapa de risco é um dos primeiros atitudes que a CIPA, né, que é a Comissão Interna de Proteção, ela tem que fazer, né? Os funcionários eles têm que saber onde está o maior risco dentro daquela indústria, dentro daquela empresa, dentro daquele setor, por exemplo, né? Em geral, próximo a máquinas, próximo a rede elétrica, né? Em alguns lugares que tem mais riscos que outros, né? Inclusive no escritório. Às vezes o escritório ele tem risco, mas ele não tem um risco por exemplo, de vapores ou risco biológico, que seria, por exemplo, os banheiros, que tem certo risco biológico, mas em compensação eles podem ter um risco ergonômico, eles podem ter um risco físico, pode ter degrau ele pode causar acidentes, né? Então, sim, é muito importante o mapa de riscos dentro da empresa e cada setor ser pormenorizado os riscos que estão lá dentro daquele setor, né? Então, aqui, a gente fica aqui por hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado por assistirem, bons estudos!